Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor use a minha vida nessa hora. Ó Deus, que apesar de quem está aqui, o Senhor possa cumprir aquilo que o Senhor falou comigo ali à tarde. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jeremias 17. Jeremias 17, 5 a 8, texto muito conhecido, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore, plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Irmãos, aqui nós temos dois extremos nesse texto, né? A Bíblia fala do maldito e do bendito. A Bíblia fala desses dois tipos de pessoa, a pessoa que é maldita, a pessoa que é bendita. Ela fala de duas plantas, fala de um arbusto e fala de uma árvore. Fala de dois locais, fala do deserto e de alguém que está junto às águas. Fala de duas terras, de uma infrutífera e de uma terra frutífera. Então é um texto assim que ele não dá meio termo. Ele não está dizendo assim, e o mais ou menos, aquele cara que... Não, o texto está dizendo assim, ou é maldito, ou é bendito. Ou você é frutífero, ou você é infrutífero. Ou você tem ansiedade, ou você não tem ansiedade. E engraçado está falando assim, e o maldito, ele vai habitar numa terra onde não vive ninguém. E quando a gente está, irmãos, debaixo de maldição, ninguém quer ficar perto da gente, sim ou não? Irmãos, quando eu estava quebrado, eu liguei para um parente meu para desejar, no dia do aniversário dele, feliz aniversário. Nem isso ele quis. Quando você está debaixo de maldição, irmãos, quando você está mal, nem feliz aniversário a pessoa quer ouvir de você. É uma terra que não vive ninguém. E ainda a gente fica mais chateado, né? Você fala, poxa, eu não liguei para pedir nada. Já pedi tudo que eu tinha que pedir, agora estou ligando para outra coisa, né? Então, quando a gente está debaixo de maldição, é isso, não tem meio termo, irmãos. E a gente é especialista no meio termo. E a gente é especialista em fazer o mais ou menos para Deus. A gente é especialista em criar o ponto do meio. Sim ou não? A gente começa a balançar e falar, não, eu não sou maldito, não sou tão ruim, mas não estou tão bem assim. E a Bíblia fala algo sobre o morno, sobre aquele que está em cima do muro, algo muito triste. São pontos tão distantes, porém o que define o estar em um desses pontos é a confiança, que pode estar também em dois extremos. Você pode estar confiando no homem, ou você pode estar confiando no Senhor. São dois extremos também. Onde está a minha e a sua confiança? E infelizmente, nós como igreja, nós como cristãos, você que está chegando agora, você que não é cristão, você que veio visitar, às vezes alguém que veio aqui para espionar, sei lá por que você veio. Nós vivemos uma crise hoje de confiança.
Nós vivemos uma crise de confiança. Eu não quero confiar em ninguém. Como que eu vou confiar em Deus? Existe uma crise de confiança tão grande que você não consegue confiar em ninguém. E quanto menos em Deus. Né? Parece aquela história do judeu, né? Me desculpa aí, se tem algum judeu, né? Aquele que fala assim para o filhinho, vem papai, pula no papai. Aí o menino pula, ele sai, o menino cai no chão e fala, está vendo? Para você não confiar nem no papai. Isso é uma piada que o pessoal conta. Porque existe uma crise de confiança. E ela oscila entre esses dois extremos. Eu confio em Deus, eu confio em mim. Hoje, muitos de nós recebemos a Jesus, mas não deixamos de ser arbusto no deserto. Temos aparência de árvore plantada junto às águas, mas na essência ainda somos arbusto no deserto. A gente está aqui, a gente tem um discurso A, B, C, a gente fala que é religioso, a gente fala que é cristão, a gente fala que vai na igreja, a gente fala um tanto de coisa. Mas, quem olha para a gente, não vê árvore, vê arbusto. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente vive essa crise, e a Bíblia é muito clara entre o maldito e o bendito, a gente está debaixo de uma opressão terrível. É por isso que tem depressão, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que aquele que é bendito não fica ansioso quando vem o mal. A Bíblia está falando aqui do mal que as pessoas falam que é o mal do século, a depressão. Então, acontece que quando a gente está oscilando, vem um tanto de coisas sobre nós, mesmo estando na igreja. Porque você está na igreja muitas vezes como arbusto e não como árvore. E aí complica as coisas. Confiança, o que é confiança? É uma hipótese que se realiza no futuro. Então, confiar sobre o comportamento do outro é saber que ele não falhará. Você consegue confiar em Deus sabendo que Ele não vai falhar? Você consegue realmente, falando a verdade, como diz lá em Minas, a verdade verdadeira? Você consegue realmente entregar e descansar no Senhor? Nós precisamos, irmãos, conhecer a Deus para que nós possamos conseguir confiar, porque não dá para confiar em quem você não conhece. E aí eu quero que você abra a Bíblia em Oséias 6:3. Oséias 6, versículo 3. Diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E outra versão diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Esforcemo-nos por conhecer. Deixa eu te falar, se você só vem na igreja de domingo e não esforça para conhecer a Deus, deixa eu te dizer, a sua vida não vai progredir da maneira que ela precisa progredir. Eu já fui na igreja, assim, saí lá tão leve da igreja, e vai para a sua segunda-feira como se nada tivesse acontecido. E vai para a sua terça-feira como se nada tivesse acontecido. Aí quando acontece, aí vem no sábado, você quer agradar alguém ou não vem para a igreja. Queridos, isso, desculpa, não é cristianismo. Não é. Isso não é cristianismo. Então a Bíblia fala que precisa haver um esforço para conhecer a Deus.
E se precisa haver um esforço para que você consiga confiar em Deus, porque a Bíblia está dizendo que há crise de confiança, e se você não confia, você não está no lugar de árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, que não teme o calor, que as folhas estão sempre verdes. Então é necessário, né? Não é obrigado, irmãos. Você não precisa dizer, tem gente que fala assim, eu amo a Deus. Deixa eu te falar, se você não ama a Deus, você tem que buscar o amor a Deus. Você tem que ajoelhar e falar assim, Deus, eu preciso te amar. Porque é para lá que nós vamos, irmãos. É para lá que nós vamos. Se você não confia em Deus, você tem que dobrar o seu joelho e dizer assim, Deus, eu preciso confiar no Senhor. Tira essa insegurança do meu coração, me ensina a confiar em Deus. Ou você acha que a coisa é assim, eu estou tão apaixonado com Deus. Do nada. Existe um processo para as coisas acontecerem. Existe um processo, né? Quando eu não prossigo, eu não me esforço em conhecer a Deus, a tendência natural é que a minha confiança esteja onde? Na minha habilidade, na minha força, nas pessoas que eu conheço, no meu parente, no meu dinheiro. Sim ou não? Irmãos, a Bíblia está falando que isso é maldição. A Bíblia está falando que isso não é legal. Mas é o caminho mais fácil. E uma coisa pior ainda que o texto diz, que o maldito que está confiando nele, eu sou bom, eu faço, eu aconteço, eu estou bem, eu conheço, eu já sei, eu tenho experiência, eu não sei o quê. E se é jovem, ainda aprendeu um negócio, acha que sabe tudo também. Sim ou não? Se você está nisso, a Bíblia fala algo terrível. Fala assim, olha, o texto, não verá quando vier algum bem. A Bíblia não fala que o bem de Deus não vai vir sobre você. A Bíblia está dizendo que você não vai ver. A Bíblia está dizendo que você às vezes está tão cego com as suas habilidades, com aquilo que é mundano, que aí vem, como diz lá em Minas, o cavalo arriado, passa, que é só você montar. Você, cadê? O cavalo está vindo aqui assim, ó. Você fala, cadê o cavalo? Ele está passando lá. Ué, não vi. A Bíblia não fala que não vai vir. Ela fala que quem está debaixo de maldição não vê. Então é uma coisa assim, bem interessante esse texto, porque a terra árida, irmãos, ela precisa de água. A terra árida, ela precisa ser regada. Eu vou entrar num texto agora um pouco complicado, mas eu acho que vai dar tempo. Ezequiel 47, de 1 a 9. Porque existe um processo para as coisas acontecerem. E esse texto fala de um processo. Fala de algo que precisa acontecer na minha vida, na sua vida. Veja bem, diz assim, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira. Diga assim comigo, e vi água. Ok. Saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta extrema que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. Diga, a água fluía do lado sul. Vou interromper o texto aqui, porque nessa parte do texto tem uma revelação. Aqui há uma contestação, uma constatação
que existe água fluindo. Deus estava levando o profeta e dizendo, vem cá, dá uma olhada ali. Olha, tem água saindo, tem. Agora vão lá para fora. Tem água fluindo. E a primeira coisa que eu quero te falar hoje, existe água fluindo para vir sobre a sua vida. Existe uma água fluindo. E é para isso que levou o profeta a entender. Aí o versículo 3 vem assim, o homem, voltando só um pouquinho, alcança o entendimento de que Deus é a fonte de águas que pode matar a sua sede. Então, quando você vê água, você vê refrigério. Então, você tem que entender que em Deus há água para refrigerar a sua alma. Existe manancial em Deus para suprir a sua necessidade. Isso é um grande passo para você confiar nele. Quando você entende que existe nele tudo que você precisa. Aquele versículo fala, todas as minhas fontes estão em ti. Muita gente sabe disso, mas prefere viver com sede. Agora no versículo 3, o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aqui entendemos a caminhada que gera uma história. Existe uma caminhada que gera uma história, a minha história e a sua história. Qual é a caminhada que nós estamos fazendo, irmãos? Quando a Bíblia fala do tornozelo, a Bíblia está falando do refrigério, como é bom estar perto de Deus. É aquela pessoa que vem na igreja e vai no lava-pé, chega lá, que delícia, não é? Mas ali você tem todo o domínio. Você tem todo o domínio da situação. Você pode fazer o que você quiser, você vai na igreja, você não entendeu nada, você só entende o seguinte, é muito bom estar perto de Deus. Sim ou não? Então você fica ali naquela água rasa. Aí depois ele te pede para caminhar mais um pouquinho e a água vem ao teu joelho. E aí o joelho diz sobre humildade. E é aquele momento, irmãos, que você frequentando a igreja, se você está aqui a primeira vez, tem que acontecer isso na sua vida. Você vai vir aqui, vai achar muito bom, todo mundo está feliz, rindo, e Deus está, você vai sentir o amor de Deus, é o momento do refrigério, e aí você começa a frequentar mais a igreja, e você começa a entender que você precisa mudar. Quando as águas chegam até os joelhos, você começa a entender que você não é tão bom assim, que você não é a pessoa mais inteligente do mundo, que você não é a pessoa mais santa do mundo. E aí você começa a entender que você precisa mudar. E a palavra de Deus precisa causar mudança na nossa vida, não só refrigério. Não é só o pé. Precisa da humildade de dizer assim, Deus, o que o Senhor quer que eu mude? Eu, quando cheguei na igreja, irmãos, que eu recebi um abraço de um irmão, eu falei, eu não sabia, eu não sei abraçar desse jeito.
Porque à mesma hora eu falei assim, eu preciso entender como que é esse abraço. Um homem me abraçou, eu fiquei assim, duro, né? E ele me abaixou mesmo, sem dó, a barriga com barriga. Né? E eu fiquei assim, amém nós todos, e duro. Mas eu gostei daquele abraço. E aí a gente entende que a gente vai precisando mudar. E a igreja precisa acontecer isso, irmãos. Se você sair daqui e não voltar nunca mais, essa palavra vai ficar batendo na sua cabeça. Lugar da igreja não é lugar de refrigério apenas, também. É também. Mas você precisa entender que as águas precisam atingir o seu joelho. Você precisa de humildade para dizer assim, eu preciso mudar. Né? Igual aquele marido que entra com a mulher emburrada, ele não quer mudar nada, né? Fica sério e tal. Já fui assim também, até hoje eu luto contra isso. Mas chega lá, a gente tem que quebrantar, irmãos. A gente tem que pegar e falar assim, quebrantar. Águas até o joelho. Depois ele fala que a água vem até a cintura. Você vai caminhar mais um pouco com Deus. Você precisa, eu e você, precisamos caminhar mais um pouco com Deus. Não é só falar assim, Deus, o que eu preciso só mudar? Eu refrigerei, eu preciso mudar. E aí quando vem até a cintura, é o momento que alguém diz assim para você, você precisa mudar. Você está agindo errado. E você submete. As águas até a cintura, vão dizer autoridade. E aí você começa a reconhecer que tem pessoas que podem te guiar a um lugar melhor em Deus. E aí você começa a ter o senso de comunidade. E aí não é só eu, refrigero, eu preciso mudar, é o que nós podemos mudar. Até o ponto, irmãos, que a Bíblia chama de rio, que é a dependência total de Deus. É o momento que você fala assim, eu tenho pernas, eu tenho habilidades, eu tenho muitas coisas, mas nada pode me levar a não ser Deus. Nada me levará ao objetivo a não ser Deus. Eu não posso me mover mais só com as minhas habilidades. Eu preciso me mover com Deus. Eu preciso me mover com a igreja. Eu preciso servir na igreja. Eu preciso me importar com outro. Veja que a caminhada ela vem do refrigério, vem do que eu vou mudar, vem de se submeter, e depois como vamos mudar o mundo. E é assim a história do bendito. São processos. Quando muitas das pessoas vêm no dia do refrigério e falam, eu já sei tudo. É tudo o que eu preciso, é o refrigério. Sabe por quê, irmãos? Na hora do refrigério você é maior que a água. Quando você está só com o pezinho ali na água, você é maior do que a água. Mas a Bíblia está dizendo que você precisa caminhar, e caminhar, e caminhar, até que as águas sejam maiores, muito maiores do que eu e você. A Bíblia está dizendo que nós precisamos caminhar e aprofundar com Deus até o momento que nós vamos dizer assim, não dá para caminhar mais. Eu preciso nadar. Eu preciso me entregar. Eu preciso mergulhar. Eu preciso estar totalmente envolto naquilo que Deus está fazendo. Então existe o processo. E é tão interessante esse texto que parece complicado e é tão simples, que explica o processo, que eu e você podemos fazer.
uma autoanálise em relação a onde as águas estão. Aonde as águas estão. E o texto vai mais, vamos lá. Versículo 6. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá. E saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Está dizendo direção. Olha lá, ele está fluindo para onde? Em direção ao mar. E se você for ver na história qual mar que é esse, sabe qual mar que é esse? É o Mar Morto. A Bíblia diz que o rio de Deus está fluindo para o Mar Morto. A direção das águas de Deus é o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra. E ela diz que quando as águas atingem o ponto mais baixo da terra, diz que lá no ponto mais baixo, tudo que tinha morrido viverá. Sabe que as águas de Deus têm um endereço? Sabe, se você... Eu já estou terminando, se alguém quiser tocar um negócio aqui. Se você... Imagina comigo que você está vendo... Você é vizinho de Deus e Deus está saindo de casa. E você encontra com Deus no portão. E aí você pergunta assim: olá, Deus, bom dia, tudo bem, Deus? Para onde você está indo? Ele vai dizer: eu estou indo para os lugares mais baixos da terra. Porque eu preciso levar a vida aos lugares mais baixos. Se você puder entender para onde que Deus está indo, Ele está indo para os lugares mais baixos da minha vida e da sua vida. Historicamente, é um mar morto mesmo que diz nesse texto, não é figurado. O texto se refere ao mar morto. E o próprio nome do mar já diz. Mas Deus não tem vergonha do que morreu na minha vida, do que morreu na sua vida. Sabe, irmãos, o que me impressiona em Deus? Ele não tem vergonha de ir aonde eu e você fomos. Ele não tem vergonha de ver o que eu e você vimos. Ele não tem uma palavra de acusação para dizer sobre o quão ruim eu ou você fomos. Ele só chega lá no nosso mar morto. Ele só chega lá no nosso poço de lama. E diz assim: eu vim trazer vida. Eu vim mexer nessa lama
trazer vida. O endereço que Deus está indo é o meu mar e o seu mar. As águas de Deus precisam atingir o seu ponto mais baixo. Precisam atingir o lugar mais profundo do nosso ser. É para lá que o rio de Deus flui. Eu não sei, queridos, como está a sua vida, a minha vida, eu sei, mas a sua eu não sei. Eu não sei como que está a sua caminhada com Deus. Eu posso só confessar a você que até hoje, depois de tantos anos servindo a Deus, casado, eu ainda também tenho um mar morto. Mas o que a cada dia me faz levantar com esperança, porque, irmãos, nós temos que passar por esse mar morto, todo dia. Tantas coisas que geram cicatrizes e geram dores e geram coisas que nós temos que conviver. E é tão bom saber que a gente não está sozinho lá, na área mais baixa. É tão bom saber que a ajuda está a caminho. Quantas vezes eu me encontro ali naquele dilema, muitas vezes, entre a carne e entre o espírito, entre confiar nas minhas habilidades e confiar em Deus. E eu me vejo muitas vezes perdido em várias situações da minha vida. E eu olho para Deus. E Ele diz assim: eu estou a caminho. E essa é a esperança que vai mover essa igreja, que vai mover a minha vida e a sua vida, no sentido de levarmos essa esperança para a sociedade, dizer: você não está sozinho, de caminharmos e dizer: Deus, eu quero refrigério, eu quero me humilhar, eu quero submeter, mas eu quero ir, eu quero fluir no seu rio. Seja para onde ele estiver indo, aonde for, eu quero ir, porque eu confio que o meu Deus me ama. Fica de pé no seu lugar. Vou terminar por aqui.